E aí, tá conseguindo fazer até agora? Olha que legal, a gente já saiu do zero, já extraímos os nossos dados para dentro do Power BI, já fizemos aí algumas transformações. Agora, a gente vai fazer mais o processo de modelagem, que é um processo extremamente importante para os processos de BI, de banco de dados e tudo, tá? Primeiro, eu vou só apresentar para você alguns conceitos, vai ser bem rapidinho, a gente vai para a mão na massa mesmo da nossa modelagem de dados e vou fazer inclusive algumas outras transformações para que você possa explorar um pouquinho mais o Power Query, tá bom? Então vamos para a modelagem de dados. O que é importante a gente falar aqui? Você modelar os dados é você pegar essas tabelas que a gente vai trabalhar, todas elas, e fazer a ligação entre elas para que você possa indicar, olha, eu tenho tabelas que não são relacionadas a princípio. Às vezes, ó, pensa no seu trabalho ou nos seus projetos pessoais, cada empresa vai ter uma rotina diferente. Muitas vezes eu vou precisar entrar num sistema, por exemplo, num ERP, e vou precisar baixar uma tabela de vendas. Aí eu baixo a tabela de vendas. Aí, só que eu preciso saber, por exemplo, quanto que foi vendido por vendedor. Cada vendedor, cada vendedor ali, quanto que vendeu. Às vezes nessa minha tabela de vendas não vai ter o nome dessa pessoa de vendas, mas ela vai ter às vezes a matrícula. Então eu vou precisar fazer o seguinte, vou precisar extrair uma outra fonte de dados para eu poder relacionar a matrícula de uma com a matrícula de outra e falar assim, olha, a matrícula 1234 pertence ao vendedor Tiago, por exemplo, né? Então, eu vou fazer isso por meio da modelagem de dados. E existem alguns conceitos bem importantes na modelagem, que geralmente eu vou ter dois tipos de tabela, que são as tabelas que a gente vai chamar de tabela fato e as tabelas que a gente vai chamar de tabela dimensão, tá bom? Na tabela fato, você vai armazenar geralmente observações e eventos que estão ocorrendo, que vão estar ocorrendo com o tempo. Geralmente a gente pode pensar nisso. São coisas que estão acontecendo com o tempo. Então, a cada dia que passa, a cada hora, a cada mês, essa nossa tabela ela vai crescendo na vertical. Ou seja, cada linha, por exemplo, pode ser uma ordem de venda. Então, eu quero que a minha tabela de vendas cresça cada vez mais, porque eu preciso estar cada vez mais vendendo. Aí pode ser, por exemplo, ordem de venda, saldo de ação, taxa de temperatura, logística, viagens, por exemplo. Pensa numa empresa de logística controlando a quantidade de viagens de um caminhão, por exemplo. Então, cada linha dessa é um evento que está acontecendo. Então, a gente vai chamar isso de tabela fato. Geralmente, a gente vai ter nessas tabelas fato umas colunas de chaves, ou seja, igual comentei com você aqui dos vendedores. Eu vou ter ali uma coluna com a matrícula das pessoas de venda. Que aí, com essa matrícula, eu vou conseguir relacionar essa minha tabela fato com outras tabelas que são essas que estão aqui do lado, que são as tabelas dimensão. Então, ó, tabelas fato, eventos que estão ocorrendo com o tempo. Num geral, é isso. Podem ter algumas exceções, mas num geral, a gente pode pensar desse jeito. E ó, pensa nesse exemplo que eu falei. Eu pego a minha tabela de vendas, que vai crescendo na vertical. Então, cada venda que tiver vai sendo acrescentado naquela tabela e ela vai crescendo. É um evento que está acontecendo com o tempo. E lá tem só a matrícula da minha pessoa de venda, mas não tem o nome. Onde vai estar o nome? Vai estar em uma outra tabela, que a gente vai chamar de tabela dimensão. Que aí, geralmente, ó, ela vai descrever para a gente cadastros, por exemplo. Então, pode ser uma tabela de vendedores e vendedoras. Então, vai estar nessa tabela, por exemplo, a matrícula, o nome da pessoa, o cargo, a gestão, por exemplo. Mas ela percebe que ela pode crescer na vertical, mas ela não vai crescer com a mesma velocidade que a tabela fato. Porque como que essa minha tabela de vendedores vai crescer? Quando eu contratar mais pessoas de venda. Mas se eu demitir também, teoricamente ela pode diminuir, entendeu? Então ela vai ser uma tabela, por exemplo, de cadastro, tá? E aí a gente comentei com vocês aí que pode ser, por exemplo, a tabela de vendedores, pode ser uma tabela de produto, pode ser uma tabela de locais, e o próprio tempo,
a gente costuma também tratar como uma dimensão, como uma tabela de dimensão. E ela vai ter, geralmente, uma ou até mais colunas que a gente vai chamar de chave, e ela vai ser como um identificador exclusivo. Ou seja, na minha tabela fato aqui de vendas, eu vou ter, por exemplo, igual comentei com vocês, matrícula da pessoa de venda. E quanto mais uma pessoa vender, mais essa matrícula vai aparecendo. Então ela pode repetir, ela vai repetir, a gente espera que ela se repita, inclusive. Na tabela de cadastro, ela não vai se repetir, ela vai ter identificadores únicos. Então a matrícula 1, 2, 3, 4, ela pertence só ao Tiago Berdan. E o Tiago Berdan vai ter só uma linha nessa tabela de cadastro. Então ela não deve ter pelo menos valores repetidos. Então a matrícula 1, 2, 3 deve aparecer uma vez só e eu vou utilizar essa coluna de matrícula para fazer uma ligação, né, com a tabela de vendas para eu poder fazer uma soma, por exemplo. Quanto que o Tiago vendeu no mês de janeiro? Aí eu consigo fazer isso por meio dessa modelagem. Vou entrar bem em detalhes aí com vocês ainda, com você. Então, uma coisa que é bem legal da gente pensar é o seguinte, falei com vocês da tabela fato e da tabela dimensão. E a gente vai ligar uma na outra. Estou falando assim de um modo bem geral, a gente vai explorar bastante isso, mas a gente precisa fazer a ligação de uma para a outra para a gente falar assim, olha, essa tabela se relaciona com essa por meio da coluna X da coluna Y. Como que a gente pode fazer essa ligação, esse relacionamento? Tá? O nome correto é relacionamento. Estou falando ligação assim para ficar bem claro. A gente pode fazer por meio de dois esquemas. A gente tem um esquema que se chama Star Schema, né, que é o esquema estrela, ou Snowflake Schema, que é o esquema floco de neve. Eu vou falar primeiro desse aqui, que é o floco de neve, que ele é o seguinte, você tem uma tabela fato. Pode ser, por exemplo, a tabela de vendas que eu comentei com vocês. E você vai ter algumas tabelas de dimensão. Então, eu vou ter a dimensão 1, pode ser, por exemplo, a tabela de pessoas de venda. Vai ter lá o nome das pessoas que são vendedoras. A dimensão 2 pode ser, por exemplo, os locais, as filiais. Posso ter uma dimensão que seja as filiais. E posso ter uma dimensão aqui que seja produtos. Nesse caso, eu vou fazer o relacionamento de uma dimensão com a outra e eu vou fazer um relacionamento também de uma tabela fato com uma tabela dimensão. Mas eu vou ter essa dualidade. Eu vou ter uma ligação ou um relacionamento de uma tabela fato com uma tabela dimensão, mas eu também vou ter relacionamentos de tabelas dimensão com tabelas dimensão. No nosso processo aqui, no Power BI, na análise de dados, a gente recomenda que não se faça isso aqui. Desse jeito aqui, é muito difícil você garantir aí, por exemplo, na hora que você for fazer os cálculos, que as suas filtragens aqui, por exemplo, de produto, por filial, por vendedores, vai ser correta. Então, você tem que ter um cuidado muito maior, você tem que saber usar muito melhor isso. Então, o que eu recomendo, e não sou eu que estou recomendando isso, é uma boa prática do processo de BI, é que a gente sempre tente trabalhar com o Star Schema, que é o esquema estrela. Qual que é a diferença aqui? Também vou ter tabelas fato e tabelas dimensão. Mas eu só vou ter relacionamentos entre tabela fato e dimensão. Eu não vou ter relacionamento entre tabela dimensão com tabela dimensão, nem de tabela fato com tabela fato. Ele chama estrela, inclusive, por esse formato aqui. É lógico que não é obrigatório deixar nesse formato, de, por exemplo, 5 pontas aqui, porque é só uma forma gráfica de demonstrar o nome, mas a gente se atentar a isso. Então, nesse caso aqui que eu comentei, se a gente tem uma tabela de vendas, uma tabela, por exemplo, de vendedores, uma tabela de filiais, uma tabela de produto, a gente faz esse relacionamento direto na tabela fato. Não tem problema. Pode ter um caso ou outro que você não consiga relacionar uma dimensão com a fato. Mas aí o ideal é que você, às vezes, pegue duas dimensões e transforme em uma, por exemplo, em vez de você ligar, né, ou relacionar uma dimensão com a outra, tá bom? Então, passei esse panorama geral, mas qual que é o recado desse slide aqui?
o máximo de vezes que você conseguir, perto de 100%. Sei que no dia a dia nem sempre a gente consegue o 100%, mas o máximo que você conseguir, utilize esse esquema, o esquema estrela, tá bom? Que é o mais indicado aí para a gente utilizar na construção de um Power BI, de uma análise de dados, tá bom? Então, aqui fica o meu recado. E agora eu vou deixar isso para a próxima aula, para ficar bem tranquilo. A gente vai fazer a modelagem dos nossos dados com a mão na massa. Então, você vai ver o seguinte, a gente, por enquanto, só tem uma tabela, que é a tabela de vendas ali. E a gente vai criar mais 2 tabelas. No dia a dia, muitas vezes a gente vai ter já essas tabelas, vamos fazer o relacionamento delas. Mas no nosso caso aqui, a gente vai criar até para que você possa treinar ainda mais as transformações dos dados no Power Query, tá bom? Então, na próxima aula a gente continua.